Muito boa noite, pessoal. Muito bom ter a casa cheia. Para mim é uma grande satisfação estar palestrando, trazendo um pouco de novidade para vocês aí. Bom, vamos lá. Pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Carlos Jesus. Geralmente o pessoal me chama de Jesus. Não faço milagre, mas... né? Vamos lá. Pessoal, falando um pouquinho da Agri, tá? A Agri é uma empresa chinesa, fundada em 1991, e a empresa responsável pelo termo Made in China, no qual ela mudou isso. Por quê? Trouxe qualidade. Agora é fabricado na China, tá? Então, a Agri é isso, trazer qualidade para nós aí. Vamos lá, falando um pouco aqui, ó. Número 1 em venda de ar-condicionado por 10 anos consecutivos. O que quer dizer isso? O produto é bom. Se não fosse bom, não estava no ranking. Não é isso? Concordam? Pessoal, outro ponto aqui, ó, 1/3 dos ar-condicionados vendidos no mundo é GRI. Então, mais uma vez, aí, reforçando a informação de qualidade. Presente também na revista Forbes, uma revista de negócios, business, ou seja, classifica empresas em crescimento. Opa, não foi eu não, hein? Vamos lá, falando um pouco da base de produção da Agri, pessoal. 12 instituições na China, uma no Brasil, uma no Paquistão. Um pouco aqui, ó, capacidade de produção da linha RAC a nível mundial, pessoal. Mais de 60 milhões de conjuntos, tá? Na linha residencial. Na linha comercial, ou seja, comercial VRF, Schiller, essas coisas, 7 milhões de conjuntos. Então, ela tem capacidade de produção gigantesca. Mais de 930 laboratórios no mundo, pesquisa e desenvolvimento, mais de 90 mil funcionários presentes em 160 países e região, tá? E 12 mil engenheiros aí incumbidos de trazer novidades para o mercado. Falando da Agri no Brasil, tá? Então, para quem não conhece, a Agri iniciou suas atividades no Brasil em 1995. Em 98, estabeleceu um escritório de vendas em São Paulo, onde vendia os equipamentos importados, tá? Para quem instala equipamentos há longo tempo aqui, lembra que ela encaminhava os produtos com cabo de alimentação, tá? Em 2001, pessoal, com esse crescente, né, de demanda, ela investiu 20 milhões de dólares na sua primeira fábrica, tá? Em 2018, novamente, 28 milhões de investimento na sua nova fábrica. Esse ano, pessoal, 23 anos da sua primeira instalação e 29 anos presente aí no nosso território, trazendo o quê? Qualidade. Falar da linha de produção aqui, totalmente automatizada. Pessoal, nós temos um conceito lá na Agri. O que seria? Gerenciamento de qualidade. Quer dizer isso? Zero defeito. Por que isso? Pessoal, 25% dos funcionários estão encarregados de fiscalizar e apontar possíveis falhas. Por isso que lá na ponta nós temos um produto praticamente quase zero defeito. Tá? Então é isso, a preocupação dela é essa. Garantir lá na ponta que vocês adquiram o produto, instalem o produto e sem dor de cabeça. Então, nós prevalecemos isso, ou seja, confiamos muito nisso, tá? Falando aqui, ó, fabricação das suas peças, mais de 4.700 credenciados em todo o Brasil e pontos de venda, pessoal, espalhados no Brasil inteiro, tá? Vamos lá, falar um pouquinho aqui de mudanças. E o que seriam essas mudanças? Pessoal, para quem não sabe, a Agri parou de fabricar produtos com R410. E aí, o que vocês acham disso? Como que está a aceitação do R32? O que vocês acham? É futuro? Bom? Ruim? O que é? Pessoal, então vamos lá. Só para vocês entenderem. Esse fluido, ele traz diversos benefícios. Primeiramente, ganho de eficiência energética, tá? Os produtos ficam mais econômicos, sustentáveis e podendo produzir a mesma capacidade, pessoal, com menos fluido. Ou seja, gastando menos energia. Produtos mais eficientes. Isso é um dos pontos. Aqui, ó. Então, por que mudar para o fluido R32? Tá? A gente fica se perguntando, pô, mas estava tão bom com o 410, por que mudar para o 32? Então, está aqui, pessoal. Um dos pontos é esse. Em contribuição, controle climático. Ou seja, nós precisamos barrar o crescimento do efeito estufa. Então, como devemos fazer isso?
trabalhando, mudando novas formas de trabalho, novos fluidos, por exemplo. Um dos pontos foi esse, foi substituir os fluidos, né, dos equipamentos 410 por 32, tá? Por quê? Possui um GWP 675, ou seja, 68% inferior em relação ao 410. Isso um do primeiro ponto. Segundo ponto, mais eficiência energética, tá? Então, melhor performance termodinâmica, ou seja, o fluido R32 possibilita isso. Reduz as dimensões do equipamento, produzindo a mesma capacidade, consequentemente, gastando menos energia. Entendeu? Então, são dois pontos cruciais que você tem que ter em mente. Menos impacto ambiental, mais eficiência energética. Então, são pontos aí que a gente está trabalhando para trazer para o mercado. Como dizia-se antes, né, o ar-condicionado era o vilão da conta de energia, não é isso? Só que isso está mudando. Por que está mudando? A adição do produto inverter, tirando o on-off de mercado e entrando com o novo fluido, um fluido mais eficiente. Então, é isso. Para se ter uma ideia, pessoal, só para a gente ter esse slide aqui, explicar um pouquinho. Imagine assim, um ambiente a ser climatizado com 7 metros quadrados, 2,4 de altura, vai dar mais ou menos aí 16,8 metros cúbicos, tá? Nesse ambiente, se todo o gás de um sisteminha desse, uma unidade externa e interna, vazar para dentro desse ambiente, nossa concentração vai estar por volta aí de 119 gramas por metro cúbico, tá? E para quem não sabe, para a gente ter uma condição, digamos assim, crítica, né, da inflamabilidade, pessoal, nós tínhamos que estar vazando para dentro desse ambiente aí, ó, mais ou menos, em torno de 306 a 710 gramas por metro cúbico. Aí entraria na condição crítica. A gente tem algum produto da linha residencial que vá aproximadamente 5 quilos, 140 gramas? Não, pessoal, não tem. Então, para entrar numa condição crítica dessa, a gente tinha que estar jogando dentro desse ambiente, ou seja, vazando para dentro desse ambiente, mais de 5 quilos de fluido. Se a gente pensar no equipamento, tá? Mesmo ele, por exemplo, um piso-teto ou um cassete, por exemplo, de 60 mil BTUs, se tiver no comprimento de linha mínimo, pessoal, mesmo assim, está totalmente fora, porque a quantidade de fluido que está dentro desse sistema é inferior. Ou seja, aqui eu mostro para os senhores que o fluido é extremamente seguro. Claro, precisamos trabalhar também de forma, né, seguindo todas as regras, todos os procedimentos. Para quê? Para garantir segurança, tanto para vocês quanto para o cliente final, tá? E aqui, para a gente ter uma condição, pessoal, de explosão, nós precisamos do quê? Oxigênio presente no ambiente, não está? 32, se vazar, também vai estar presente. E um terceiro agente, pessoal, seria o quê? Uma fonte de calor ou um ponto de ignição. Esses três agentes, sim, em combinação, sim, aí teríamos um risco de explosão. Fora isso, pessoal, tranquilo. Vamos lá. Um dos pontos também para a gente fazer essa mudança do fluido, pessoal, é a questão do quê? Necessidades ambientais, acordos globais. Por quê? Precisamos fazer o controle do aquecimento global, ou seja, do efeito estufa. Como faremos isso? Tem como controlarmos o vazamento de fluido para a atmosfera, por exemplo, no 410? Tem como fazer o controle disso? Pessoal, às vezes vaza e muita gente está sem o controle nenhum sobre isso. Então, o que a gente faz? Outros órgãos, vamos mudar, então, o fluido. Então, é por isso que a gente está mudando esse fluido. Para quê? Para garantir que lá na ponta, lá na frente, não tenhamos o quê? Ou minimizamos, possivelmente, alguns desastres. Por exemplo, igual está acontecendo no Sul. Tá? Então, graças a isso, graças à mudança, a gente precisa fazer esse controle climático. Tá bom? Então, um dos motivos seria isso, mudar os fluidos também dos equipamentos. Tá bom? Então, se a gente tem alguns exemplos aqui, ó, o efeito estufa, né? Porque o 410, por exemplo, vai para a atmosfera, cria esse efeito estufa, e aí todo o calor gerado aqui não dissipa. Não dissipa, ele fica no planeta, começa a derreter as calotas polares, aumenta o nível dos mares, alta temperatura, evapora essa água. Evaporou essa água, o que acontece? Mais chuva, pessoal, mais chuva. E aí, daí para frente, vocês sabem, só desastre. Então, precisamos fazer esse controle, tá bom? Outro ponto aqui, a questão da alta eficiência, como eu falei. Pessoal, em alguns dos nossos equipamentos, só a questão de mudar o fluido... Pessoal, só um detalhe aqui, tá? Mudamos o fluido, mas a característica do produto também mudou, tá? Por quê?
a gente saiu do 410, veio para o 32, mas houve mudanças na serpentina, mudanças internas, mudanças eletrônicas, para quê? Para comportar o fluido R32. Então, eu acredito que aqui ninguém faz, recebe o equipamento com fluido 32, retira e coloca 410, ou faz? Não, né? Aqui não, né? Não, faz não. Pessoal, o que eu alerto isso? Não façam, pessoal, por quê? O equipamento que está com fluido R32 já vem com a carga específica para atender, por exemplo, até 5 metros na linha residencial, e é um projeto já concebido para quê? Para fluido R32. Vocês tiram isso aí, pessoal, já começa a mudar a característica do produto. Pode ser que vocês estejam reduzindo a capacidade do produto aí em até 10%. Tá? É só para entender isso. Além do que, se estão ofertando para o cliente, no caso fazendo isso, um produto que vai consumir mais energia. Então, está errado. Né? O produto R32 mantém o fluido R32. Tá bom?